Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre estereótipos. Vou falar sobre alguns dos estereótipos que a gente tem no mundo dos carros e o motivo deles existirem, e aí vocês decidem se eles são reais ou não. Vamos lá galera, valeu! Bom gente, o nosso primeiro estereótipo de hoje é sobre a Hilux, né? A Toyota Hilux, a famosa Hilux. É a líder de venda do mercado, mas ela tem a fama bem ruinzinha de capotar, né? E muita gente fala, mas é porque é o braço do piloto, falta braço para capotar. O cara que capota uma Hilux não tem braço para dirigir. E olha, é mentira, tá? Porque a menos que você seja melhor do que os pilotos de testes da Euro NCAP e da própria Toyota, que são as empresas e as entidades que fizeram os testes do Alce pelo qual ela ficou famosa, você não tem direito de falar isso, porque todas as outras caminhonetes, como a L200, a própria Ranger e algumas outras caminhonetes que não são vendidas aqui no mercado nacional, todas elas passaram por esse teste e nenhuma delas saiu tão mal quanto a Hilux. Mas por que isso acontece? Bom, então não é totalmente descoberto porque a Hilux tem essa tendência maior a capotar do que as outras, mas imagino eu que deve ser alguma coisa em relação ao posicionamento do motor no carro, fazendo o centro de gravidade ficar mais alto, mas a realidade das coisas é sim, a Hilux capota mais do que as outras caminhonetes, e isso não tem a ver sobre o cara ter braço ou não, porque os próprios pilotos de teste capotaram. E se você ainda acha que eu estou errado, eu vou colocar aqui uma filmagem que já ficou muito famosa na internet de várias caminhonetes passando pelo teste do Alce e da Hilux passando pelo teste do Alce. Então, não depende de braço e sim, a Hilux capota mais do que as outras caminhonetes. Mas isso significa que a Hilux vai capotar com você? Provavelmente não, a não ser que você dirija igual um idiota, que a maioria dos motoristas de caminhonete dirige igual um idiota. Nosso próximo estereótipo, galera, é sobre o Fiat Marea. E esse estereótipo nem precisa de introduções, né? Todo mundo já sabe a fama de explosivo do Marea. Mas isso é verdade? O Marea é um carro que explode? Bom, sim e não. Sim, ele é mais propenso a acontecer isso, mas ele não deveria explodir se os donos tratassem o carro como deveria ser tratado. Como assim? Por exemplo, se você é um daqueles caras que acabou de sair de uma moto 1000 cilindradas e adora ficar cortando o giro, cara, você não devia estar fazendo isso num carro turbo em primeiro lugar, muito menos num carro 5 cilindros igual Maré, com uma mecânica bem complexa. Então você já está errado. 2. Você pegou uma Maré, turbinou de qualquer forma, acelerou até o motor explodir e aí tá falando mal do carro. Tá errado também. Outro motivo também que acontece muito. No manual tá escrito aqui que eu tenho que colocar óleo sintético, mas meu amigo colocou 20 e 50 no Gol dele e não deu nada. Vou colocar 20 e 50. Você tá errado também. Mas o grande problema do Fiat Marea no Brasil é a manutenção. E isso fez com que o carro ficasse muito barato, muito rápido e que as pessoas que compraram ele não conseguiam manter mais esse tipo de carro. O motivo dessa manutenção ser tão cara é o legado que o Grupo Executivo de Industriais Automotivos, o famoso GEA, ou GEA, como você preferir dizer, deixou um legado terrível para o Brasil. Porque esse grupo exigia que as montadoras fizessem seus veículos serem nacionalizados ali durante o período da ditadura militar. Isso fez com que as empresas se acomodassem a fazer veículos repaginados, como a Brasília, que é só um Fusca, com uma carinha mais moderna para os anos 70, né? Outro exemplo é o próprio Opala, que foi lançado em 1967 e ficou até 1992, sendo produzido basicamente da mesma forma, sem nenhum avanço tecnológico considerável. Isso fez com que os mecânicos brasileiros se acostumassem com aquela mecânica muito básica, com carburador, com o berço do motor, que dá para você entrar dentro dele para fazer uma manutenção, como no Gol, como no Opala, como no Corcel. E aí entra a Fiat com o Marea, que é um carro que tem uma construção incrível, muito bacana, mas muito complexa, e as pessoas começaram a ter um pouco de raiva daquilo ali. Então, caía na mão de um cara que não tinha como fazer a manutenção, o cara deixava a manutenção sem fazer, aí caía na mão de outro cara que não ia fazer a manutenção também, e aí chega você todo feliz querendo comprar um carro diferente, e o Marea explode na sua mão, e a culpa fica com o carro, mas não é da culpa do carro e nem da Fiat, é culpa do uso. O outro estereótipo se assemelha muito com o Marea, que são os veículos 16 válvulas ali do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Muitos carros tiveram motorizações disponibilizadas com versões 16 válvulas nessa época.
Às vezes motores que têm versões 8 e 16, como o caso do Corsa, o caso do Gol e o caso do motor Fire da Fiat, que foi inclusive piorado para o mercado brasileiro. Mas por que isso se deve? Por que as pessoas têm tanta resistência a um Gol 16 válvulas em relação ao Gol 8 válvulas, sendo que o motor é o mesmo? E o motivo acaba caindo de novo no preço de manutenção. É muito mais barato você manter um Gol 8 válvulas do que um Gol 16 válvulas. Ah, é porque é mais barato ou é mais caro? Não, é porque ele aceita mais desaforo. Um Gol 8 válvulas ele não precisa de ter uma mecânica tão específica para sincronização de comandos e uma troca de óleo tão específica. Então ele aguenta mais desaforo. Então a pessoa pode pegar, por exemplo, um Corsa ou um Gol 8 válvulas e tratar como se tratasse um Corcel ou um Fusca ou um Opala. E tudo bem, mas se ela fizer isso com 16 válvulas, ela vai ter muito problema. E além disso, a manutenção vai ser um pouco mais cara, porque você tem 16 tuchos, 16 válvulas, você tem um cabeçote maior, mais pesado, você tem correias maiores, você tem 2 comandos de válvula. Então isso fez com que existisse essa resistência. Mas e aí? Devo comprar um 16 válvulas então? Bom, se você achar um exemplar que você saiba do histórico e saiba que ele é muito bom, pode pegar. Mas caso contrário, não pegue. Se você estiver querendo comprar um carro barato e ver que os Gol 16 válvulas estão muito mais baratos do que os Gol 8 válvulas, isso não é à toa, isso tem motivo. Então pense 2 vezes antes de fazer isso, porque pode ser uma decisão muito errada. Bom, esse estereótipo que eu vou falar agora bate muito perto do meu peito, porque eu já passei muito por isso. Mas e aí? Opala ferve mesmo? Todo Opala ferve? Não posso dizer que não e nem posso dizer que sim, por completo. Mas é um sistema de arrefecimento realmente subdimensionado para o tamanho do motor, principalmente na versão 4 cilindros. Então você vai ter problema sim, se o sistema não estiver 100% do jeito que ele deveria estar. O meu Opala, que era um Diplomata 83, ele tinha furos no radiador que eu não tinha conhecimento. E ele fervia em menos de 5 minutos de funcionamento. Já a Caravan, que também era 83, o mesmo motor e o mesmo sistema de arrefecimento, já não tinha esse problema, porque ela não tinha nenhum tipo de vazamento no radiador, a tampa estava funcionando, a válvula termostática estava ativando. Então, volto mais uma vez na questão da manutenção. A Opala ferve, ele é propício a ferver, isso é verdade. Mas significa que se você tiver um Opala super bem mantido, que ele vai ferver? Bom, muito provavelmente não. Vai depender muito do tipo de uso que você vai fazer, porque mesmo novos esses carros tinham problema de superaquecimento, principalmente em trânsito muito pesado ou em climas muito quentes. E se você juntar esses dois, então para você que mora no Rio, Cuiabá, não pega um Opala sem pelo menos fazer um upgradezinho no sistema de arrefecimento. E voltando também a um pouco de culpa dos usuários, se deve também muito porque as pessoas não usam o aditivo. O aditivo ele ajuda também no sistema de arrefecimento. Então se você usa só a água, você vai sim ter dificuldade de arrefecimento. Se você usasse da maneira que a Chevrolet pensou, indicou e projetou o carro, você não teria esse problema. Mas e aí, Opala ferve? Em geral, sim, Opala ferve. Nosso próximo estereótipo eu vou falar sobre os carros franceses. E aí, eles são tão ruins quanto as pessoas dizem? E sim, são. Próximo estereótipo. Bom, gente, para finalizar, vou falar sobre o estereótipo que muita gente tem sobre alguns tipos de carro. Como por exemplo, hatches médios como o Gol, o Estilo, o Bravo, é carro de playboy. A maioria é. Mas isso se deve muito ao tipo de mercado que ele apela mesmo. Então você não pode culpar as pessoas por isso. Outro tipo de estereótipo que você vê muito, motorista de BMW nunca sabe dar seta. Bom, sim, não é mentira. Isso vale também para Audi, vale para Mercedes, vale para Toyota Corolla, vale para Honda Civic. Esse tipo de motorista normalmente viaja correndo na faixa da esquerda, ultrapassando todo mundo com a seta ligada só para você sair da frente, e quando tá numa cidade nunca dá uma seta. Isso se deve também, novamente, ao tipo de público que atende. É normalmente aquela pessoa egocêntrica que só sabe olhar pro próprio umbigo, né? Mas não deixa de ser verdade, né? E o último estereótipo, por que todo dono de caminhonete tem que ficar acelerando para se mostrar? Porque é legal. Bom, galera, no vídeo de hoje é só isso mesmo. É um vídeo mais descontraído pra gente dar uma risada e também aprender um pouquinho sobre algumas coisinhas, né? Mas é isso aí. Deixa aí nos comentários se você concorda com esses estereótipos, se você discorda, se você acha que eu tô errado, se você acha que eu tô certo. E fala aí, qual é o tipo de carro que você dirige? Deixa nos comentários aí pra gente interagir. E aí, você dirige uma caminhonete e faz igual eu?
dirige bonitinho? Ou você anda soltando traseiro por aí igual algumas pessoas que definitivamente não são eu? Bom, espero vocês aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!